Atual comandante da Marinha, Marco Sampaio, negou hoje ter recebido ordens do antecessor, Almir Garnier, para mobilizar tropas ou dar golpe de Estado. Só hoje foram ouvidas 8 testemunhas de defesa do chamado grupo crucial da trama golpista, em que o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva seria impedido de assumir o cargo. Quem está acompanhando tudo de perto é a repórter Ana Paula Ramos, que está com a gente aqui. Dou boa noite. Ana, foi um dia importante mais uma vez aí de falas que podem até talvez mudar um pouco o rumo das histórias. Teve coisa para todo lado, né? Até comandante do Exército jogando tênis, jogando vôlei de praia enquanto estava acontecendo o golpe, né? Boa noite para você. Boa noite, André. Boa noite, Síria, Larissa, e uma ótima noite a todos que nos acompanham. É isso mesmo. Assim, os depoimentos não tiveram nada assim de muita novidade. Foram testemunhas arroladas pelas defesas dos réus, mas tem 4 depoimentos que vale a pena a gente destacar. O do que você comentou, né, que é o do coronel do Exército Valdo Manuel de Oliveira Aires, do vice-presidente na época, né, do Jair Bolsonaro, que é hoje senador Hamilton Mourão, do atual comandante da Marinha, o Marco Sampaio Olsen, e do ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo. O coronel do Exército, Valdo Manuel de Oliveira Aires, ele afirmou no seu depoimento ao STF de que ele estava junto com Walter Braga Neto no dia 8 de janeiro de 2023. Eles estavam jogando vôlei de praia lá no Rio de Janeiro, quando eles receberam a notícia das invasões aqui nos prédios da Praça dos Três Poderes, e ele disse que o ex-ministro do Bolsonaro e ex-candidato a vice também na chapa recebeu com bastante surpresa essa notícia. Já o senador Hamilton Mourão, no seu depoimento, ele negou também ter conhecimento sobre qualquer plano de golpe. Ele foi arrolado como testemunha do general Augusto Heleno, que era comandante do Gabinete de Segurança Institucional no governo de Jair Bolsonaro, e ele também comentou no seu depoimento sobre uma informação que veio da delação premiada do Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, de que os militares estariam monitorando ele por uma possível reunião com o ministro Alexandre de Moraes. Ele falou que se fosse se reunir com Moraes, ele avisaria ao presidente Jair Bolsonaro, porque ele não teria nada para esconder e porque os dois não eram bandidos. Já o comandante da Marinha, o Marco Sampaio Olsen, ele tentou não depor hoje ao STF, mas o ministro Alexandre de Moraes negou esse pedido e ele teve que depor como testemunha do almirante Garnier, que foi o ex-comandante da Marinha, que ele virou réu no inquérito do STF pela suposta tentativa de golpe por ter colocado à disposição de Jair Bolsonaro as tropas da Marinha. Na época, em 2022, o Olsen era o comandante de operações da força, então ele que seria o responsável por dar essa ordem do emprego das forças. E ele negou que ter recebido qualquer ordem do então comandante Garnier. Durante seu depoimento, ele negou que soubesse também de qualquer plano golpista em 2022. Já o ex-ministro da Defesa, o Aldo Rebelo, ele falou no seu depoimento também como testemunha ali do Garnier, e ele falou que ele começou justificando essa declaração do Garnier de que estaria à disposição de Bolsonaro, falando que ele fez isso porque ele era um rigoroso cumpridor da hierarquia e da obediência militar. Então, por isso que ele estava se colocando sempre à disposição ali do presidente, e que, na verdade, isso também foi uma expressão que não deveria ser entendida de forma literal. E o clima esquentou bastante nesse depoimento, quando ele começou a se justificar, na verdade, o Garnier. O ministro Alexandre de Moraes interrompeu, disse que ele deveria responder as perguntas de forma objetiva, porque ele estava sendo questionado sobre o emprego do uso das tropas da Marinha. Ele não foi questionado sobre essa declaração, já que ele nem estava nessa reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro e os chefes das Forças Armadas. E aí Moraes disse para ele que ele não estava presente, então ele não deveria fazer a análise da língua portuguesa dessa declaração. E aí o ex-ministro falou que a análise era dele e que ele não iria admitir censura. Foi aí nesse momento que Alexandre de Moraes deu uma ordem, falou que se ele continuasse, se ele não se comportasse, iria dar uma ordem de prisão a ele por desacato. Volto com vocês.
Pois é, o clima está esquentando e, pelo que dá para entender, né, agora está começando a ficar aquele jogo cada um por si, né? Porque um empurra para um lado, um empurra para o outro, houve uma quebra aí, uma rachadura geral e, pelo que a gente nota, eles estão agora cada um com a sua defesa e vão vendo o que que dá. E isso pode esquentar ainda mais, né? Porque naturalmente nenhum deles quer ficar na cadeia, nenhum deles quer ir para a prisão, que é o que tudo indica deve acontecer, é o que tudo indica isso deve acontecer em algum tempo, de acordo com especialistas que a gente ouve, com juristas, a gente está entendendo o andar dessa coisa. Mas o que está dando para sentir agora é isso, cada um está defendendo o seu lado ali também, né, Ana? Isso mesmo, André. A partir de agora vão continuar, né, os depoimentos aqui no Supremo Tribunal Federal, mas a gente aguarda mesmo também quando forem ouvidas os réus, né? A gente vai aguardar ainda, essas datas ainda não foram marcadas. Por enquanto, na segunda-feira continua o depoimento das testemunhas. Ô Larissa, entra na conversa aqui com a gente também para ajudar a gente a falar sobre esse assunto aqui, que é um assunto que tem mobilizado e ao longo dos próximos meses, certamente, eu acho que acredito até que nos próximos anos e durante muitas décadas, vai ser um assunto muito presente, tanto nas falas quanto nos livros de história, né? Que afinal de contas é a primeira vez em que a gente vê generais, comandantes do exército sendo ouvidos. E momentos como esse, tão marcante como foi hoje, um ex-ministro quase ser preso durante um depoimento por, teoricamente, desacatar ali o ministro do Supremo, né, Larissa? Olha, e a expectativa ela vai seguindo, né, André? Como a Ana disse para a próxima semana, né? Estava abrindo aqui a previsão de testemunhas, porque essas audiências, né, elas vão seguir até o dia 2 de junho. E aí, até lá, muita gente deve falar, né? Por exemplo, na segunda-feira, o que acontece? A primeira turma do Supremo Tribunal Federal tem dividido ali em turnos, né? Então, normalmente, o que está acontecendo? Começa uma sessão, uma audiência para ouvir as testemunhas às 8 da manhã e depois uma outra audiência às 14, que começa ali às 14 horas da tarde. E isso nos dias mais cheios. Mas em alguns dias, os ministros acabaram definindo ali apenas um turno. No caso da segunda-feira mesmo, temos 10 testemunhas do Augusto Heleno. E todas ali previstas para falarem, para serem ouvidas a partir das 3 horas da tarde. Já na terça-feira vai ser um dia cheio, como eu falava há pouco, né? Uma sessão, uma audiência começando às 8 da manhã e uma outra começando às 2 horas da tarde. E aí, logo pela manhã, a gente tem testemunhas do Anderson Torres, né? Ex-ministro da Justiça, ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, com 2 testemunhas previstas. Temos também do réu Alberto Machado, com 4 testemunhas previstas, tudo isso na terça-feira pela manhã. Já na terça-feira pela tarde, voltam as testemunhas de Anderson Torres, e aí, se eu não me engano, também mais 10 nomes previstos para essa audiência de terça-feira. Eu lembro que a gente comentava, se eu não me engano, no início da semana, né, como que o Anderson Torres buscou ali definir testemunhas de defesa que pudessem garantir, que pudessem destacar a reputação ilibada dele. É uma estratégia de defesa, inclusive a gente repercutiu isso com especialista aqui no O Tempo News, justamente essa tentativa de ter ali de mostrar que ele tem uma reputação ilibada e que também, de acordo com uma estratégia da defesa, não estaria envolvido em planejamento ou tentativa de golpe de Estado. E aí, na terça-feira, continuam também as testemunhas de Anderson Torres, e aí terça-feira os ministros reservaram, aliás, já falei da terça-feira, na quarta-feira continuam também as testemunhas de Anderson Torres, ou seja, a estratégia de defesa foi, de fato, não só selecionar em quantidade, digamos assim, mas nomes de muito destaque. E aí eu cito, por exemplo, os que estão previstos para falar na sexta-feira pela manhã. Temos Ciro Nogueira, temos Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL,
temos também Eduardo Girão, temos Espiridião Amin, ou seja, ele se cercou dessas pessoas para tentar, de fato, conduzir, né, essa estratégia de defesa. Ou seja, mais uma semana muito cheia, como a Ana já falava para a gente. Essa semana foi bastante movimentada e algo que é sempre bom a gente frisar, né, André? Essas oitivas, essas audiências, elas estão sendo registradas pelo Supremo Tribunal Federal, né, em vídeo, etc., mas elas só vão ser disponibilizadas para a imprensa quando essas audiências terminarem, lá no dia 2 de junho. Ou seja, por enquanto, os jornalistas credenciados podem estar ali no plenário da primeira turma, acompanhando as sessões, mas não pode, não está sendo disponibilizada nenhuma imagem, nenhum áudio, ou seja, destacar também o trabalho dos jornalistas, dos repórteres e, claro, né, destacando aqui o trabalho dos repórteres de O Tempo Brasília, porque é preciso uma atenção muito grande, né, para pegar a aspa correta ali, para pegar a declaração correta, para passar essa informação para o leitor, para o telespectador, de maneira muito clara, muito objetiva, mantendo ali, né, o rigor do que de fato aconteceu. Ou seja, eu destacaria aí como uma cobertura muito delicada e que exige demais dos jornalistas. Então, trazendo aqui também, parabenizando também, principalmente a Ana Paula Ramos, o Edio Ferreira Júnior, que estão aí nessa dobradinha na última semana, dividindo ali as oitivas e as aspas para trazer para a gente aqui em O Tempo News também todas as informações de maneira muito, muito detalhada, né, muito minuciosa e, claro, seguindo ali tudo o que aconteceu nessas audiências, André. Pois é, Larissa, exatamente sobre isso que você está falando. A gente imagina a dificuldade que como é difícil quando a gente já tem a entrevista da pessoa, quando a gente já tem a pessoa falando, a gente ouve de novo para não se confundir com uma palavra que foi dita. Eu aqui, humildemente, a gente sabe que decisão de juiz não se questiona, se cumpre. No entanto, acredito eu que foi uma decisão errada de não deixar a imprensa acompanhar de perto, até porque hoje em dia há uma luta tão grande contra as fake news, contra as notícias erradas, e essa decisão, essa determinação de não permitir que a imprensa acompanhasse letra por letra, palavra por palavra do que está sendo dito lá dentro, dá margem para muito erro. Por isso, exatamente, a gente parabeniza o trabalho de vocês aí de Brasília, que estão acompanhando isso tudo de perto. E é o que você falou, aspas, quando a gente fala aspas, a gente tem que reproduzir exatamente aquilo que foi dito. A gente não pode colocar uma palavra ali no meio. Tem gente que inventa, que faz um monte de coisa. Mas a gente não pode colocar uma palavra a mais ali, a gente tem que colocar aqui para o nosso espectador, para quem está acompanhando a gente, exatamente o que foi dito, né, naquele momento ali. A gente só vai ficar sabendo disso depois, muitas outras informações vão aparecer, mas eu também queria te perguntar uma coisa para você ou para a Ana, eu não sei quem que está mais perto lá, vocês duas estão muito próximas, que a gente fica imaginando que a essa altura do campeonato, com todas as provas que já existem, a gente ter testemunha de acusação e ter testemunha de defesa, acho que especificamente as testemunhas de defesa, nos bastidores aí, vocês têm alguma informação, sobretudo a Ana, que fica ali mais perto, né, acompanhando o dia a dia, de que essas testemunhas podem fazer com que esse barco dê uma guinada e vire para algum outro lado, ou é só uma questão de protocolo mesmo, ouvir tanto acusação quanto defesa? Vou fazer essa pergunta para a Ana. Oi, André. Bom, em primeiro lugar, né, é um requisito legal, né, dá o direito de ampla defesa para todos os acusados, né. A princípio, como a Larissa até comentou, a estratégia de defesa é essa, mostrar a conduta ilibada dos agentes envolvidos, dos militares. Eles gostam muito de frisar todo o histórico deles dentro da força. O Anderson Torres também era policial federal. Então, por enquanto, eles estão fazendo esse atestado de bons antecedentes criminais, digamos assim, porque faz parte da estratégia de defesa.
E é um direito deles e, pelo menos por enquanto, a gente tem visto que o STF está garantindo a ampla defesa dos acusados. Agora, se eles vão realmente trazer alguma informação nova, aí a gente ainda tem que aguardar os próximos capítulos. Por enquanto, não teve nenhuma declaração muito forte que mudasse o curso ali das investigações, do que já tinha sido apurado pela Polícia Federal.